Bom dia, meus alunos, espero que vocês estejam bem. E a aula dessa semana é linguagem oral e linguagem escrita e variação linguística. Antes da gente começar a falar propriamente do que é o que, definições e tudo mais, é muito importante a gente começar pelo porquê. Primeiro, porquê, acho que sim, quando a gente fala em linguagens, a primeira coisa que a gente pensa é por que estudar português, né? Por que estudar língua portuguesa? Isso é uma pergunta de uma resposta muito ampla. No final dessa aula você vai entender o porquê, mas por enquanto vamos focar em uma pergunta menor, que é por que as pessoas começaram a falar? Nós, seres humanos, precisávamos passar informações para pessoas próximas a nós. Imagina, tempo das cavernas, eu preciso passar alguma coisa, olha, vigia aí que eu vou ali caçar, ou faz isso ali na planta que ela vai crescer. Eram informações vitais para a nossa existência. Então, devido à evolução, nós acabamos desenvolvendo a fala. Porém, a fala tinha um limite, né? A gente só conseguia falar com as pessoas próximas a nós, pessoas presentes. Ou seja, a gente só conseguia falar para pessoas dentro da bolha, né? O que é a bolha? Vamos lá, só um pequeno asterisco. Bolha é um conceito, né? Ele é novo, de bolha social, que é que todo mundo vive numa bolha. Todo mundo, nós convivemos em ambientes que tem regras, que tem crenças, que tem costumes diferentes, que ao mesmo tempo que nos limitam, eles nos protegem, o que é uma verdade. Um exemplo em casa, né, na sua casa. Após que a sua família tem costumes, tradições, crenças, regras de habitação, né, de convivência mesmo, e ao mesmo tempo que isso às vezes te limita um pouco a pensar, isso te protege para que não vire um caos total, né? Assim como na escola, tem as regras de conduta da escola, de como se portar, do que tem que fazer, tanto para os professores quanto para os alunos, entendeu? Então, isso é a bolha, é aquilo ali que está próximo a gente, né? Aquela ideia de uma camada protetora mesmo, que ao mesmo tempo que nos limita, nos protege. Vou botar um trailer aqui de um filme para você ter uma noção melhor. Meu nome é Ip e essa é minha família, os Croods. Moramos nessa caverna desde sempre. 3 dias não é desde sempre. Com essa família é... Mãe, estamos prontos para ir. Mãe. Ainda tô viva! Não foi dessa vez. Nunca tivemos a chance de explorar o mundo lá fora, por causa da única regra do meu pai. O novo é sempre ruim. Nunca perca o medo. Mas o que não sabíamos era que o nosso mundo estava prestes a mudar. Vamos pra caverna! Vocês precisam ver isso. Vamos até lá! Não! Onde nós estamos? Eu não sei bem. Pai? Eu cuido disso. Isso, pai! Quebra eles! Acaba com eles! Caramba, eles são muito! Tô adorando! Eu sou o Guy. E esse é o Braço. Cozinheiro, conversador, navegador. E também segura minha causa. Temos que ir embora. O mundo tá acabando. O quê? Tudo em que estamos pisando vai acabar! Estou chamando de o fim. Precisamos de uma taverna. Eu posso ajudar. Venha comigo. A gente vai conseguir, pai. Croods ficam juntos. Vocês dois não. Tá demorando muito! Temos que ir mais rápido. Eu chamo de sapatos. Eu adorei! Cadê os meus pés? Caverna! Todos pra dentro! Olha, essa caverna tem língua! Irado! Que é isso? Fogo. Ih, tá me mordendo!
se esconde nessa grama alta e seca! Então, como a gente viu ali no trailer, eles viviam lá na caverna, tal, não sei o que, nunca percam o medo, o novo é ruim, né? Tudo aquilo, eles estavam ali numa bolha com uma regra específica, a regra maior é nada de novo, o novo é ruim, deixa isso pra lá, sabe? Só que eles viviam ali na bolha deles, entendeu? Ao mesmo tempo que aquilo limitavam eles, os protegiam. Então o que acontece? Acontece um desastre, né? Que eles acabam tendo que sair da caverna e eles têm que enfrentar os perigos do mundo, né? Ou seja, eles perdem a proteção da bolha, mas em compensação eles perdem também esse limitador, que eles começam a ver o mundo de outra maneira, entendeu? Então, isso que é a bolha, entendeu? Então, a linguagem oral é aquela que a gente pode usar na nossa bolha. Ponto. Essa é a melhor definição rápida. É a linguagem que a gente pode usar na nossa bolha. Então, a gente vem para esse mapa aqui, ó. Eu botei essa boca aí com um coração, né? Por que eu botei um coração? Porque a linguagem oral é o coração da língua. É o que faz ela ter vida, sabe? E você pode ver que tem umas setas bem loucas assim. Isso é um mapa de mais ou menos o que eu organizei sobre linguagem oral. E vai ficar mais fácil entender. Então, se a linguagem é aquilo que a gente usa dentro da bolha, supõe-se que cada pessoa tem sua bolha. E se cada pessoa tem sua bolha, né, vai ter variações dentro dela. E podemos perceber ali que tem dessa boca com o coração, né, do coração da língua, saem duas setas. Uma para uma língua com a bandeira do Brasil, né, e aquilo ali representa os sotaques, as gírias de outro estado, entendeu? Isso aí é a variação que depende de onde a gente está, entendeu? A minha namorada, ela é de Minas. Então, é muito engraçado às vezes a gente conversando, porque a gente fala de forma diferente. Pro mineiro, tudo é trem, sabe? Eles não sabem, ele quer falar, quadro. Eles esqueceram, aquele trem ali. Mas não significa que eles podem usar pra qualquer coisa. Uma coisa que eles esquecem o nome é trem, sabe? Trem é tudo pra eles. Mas não é o trem transporte, é um trem, uma gíria, uma maneira de falar, entendeu? Ou esses dias a gente estava conversando sobre comida e ela falou sobre mandioca frita. Eu falei, mandioca? Ela é. Eu falei, mandioca é aipim? Ela falou, é aipim, que a gente chama de mandioca. Aí eu falei, ok, que a gente chama de aipim, ou seja, isso é uma variação aí da língua. Eu falo de um jeito e ela fala de outro, e isso se dá por causa que as nossas bolhas são de locais diferentes. Isso também, a segunda seta que sai as gírias, entendeu? A gente fala muitas gírias, isso implica muito em, assim, você fala de um jeito, seu pai fala de outro, seu avô de outro, seu tio de outro. Dependendo da idade que a pessoa tem, ela vai falar de uma maneira, entendeu? E dentro disso, né, pode ver que desse quadradinho preto ali que eu botei das gírias, saem outras 3 setas, que são só mais exemplos. Ali primeiro tem uma pessoal de terno, tal. Essa galera aí é porque é aquela linguagem corporativa. Quando você trabalha em um local, você sem perceber, você tem um vocabulário próprio. Eu já trabalhei em telemarketing, então a gente usava algumas palavras, né, que tinham significado ali dentro, tipo URA, OS, chamado, enfim, várias coisas, eficácia. Dentro daquele meio ali que a gente trabalhava, essas palavras tinham um sentido diferente, entendeu? Ou seja, era uma variação, porque dentro daquela bolha trabalho, a linguagem funcionava de um jeito. Mas se eu chego com essas mesmas palavras e falo aqui em casa, ou falo em outro lugar, é bem provável que a pessoa não vai entender, entendeu? E eu coloquei embaixo um cara ali com headset e tal. Isso também tem a ver com a internet, que se você for ver, a gente fala na internet de um jeito, e falando a gente fala de outro, entendeu? Também tem aquela galera que joga videogame, eles têm um vocabulário, gírias próprias pra falar alguma coisa, enquanto se você não joga, se você não é desse universo, você não entende, e etc, né? Qualquer lugar que tem assim, esse nicho, né? Esse conjunto de pessoas que falam de um jeito,
vão ter uma variação na língua, né? Sendo que nada é tão simples, né? A língua, os gramáticos, né? Os estudiosos da língua quiseram colocar uma definição para isso. Eu listei mais definições, claro, mas eu botei as 3 principais, que é o que vai fazer realmente entender, que é o que vai você compreender o que é linguagem oral e o que é uma variação linguística. Como já disse, é como a língua pode variar dependendo de algum fator. A primeira que a gente vai ver aqui é a variação histórica. O que é a variação histórica? O nome diz. É a variação que depende do tempo. Como eu disse, você fala de um jeito, seu pai de outro, seu tio de outro. Dependendo, assim como, lá atrás, os portugueses aqui do Brasil falavam de um jeito, os descendentes dele falavam de outro, e a gente fala de outro, e assim sucessivamente. É até engraçado falar disso, porque eles falam que no Brasil, o nosso português de cotidiano é mais próximo do português arcaico do que o de Portugal. Isso é muito doido de se pensar, mas é só um parêntese. Então, é isso. Isso é variação histórica. Conforme o tempo vai passando, a língua vai perdendo palavras, vai ganhando palavras novas. Isso é uma constante mudança, é um constante aprimoramento, entendeu? A língua nunca para. A língua não está morta, a língua está viva e sempre crescendo. Então, a maneira resumida que eu coloquei também, que depende de quando a bolha foi. Se ela está no presente, a gente fala de um jeito, se está no passado, está de outro, se está no futuro, será de outro. Essa variação se chama variação histórica. Tem também a variação diatópica. A variação diatópica tem a ver com aquilo que eu falei, de sotaque, de jeito de falar, que de um estado é de um jeito, em outro é de outro, ou até mesmo em outro país. Essas mudanças a gente chama de variação diatópica. A maneira resumida que eu botei é onde a sua bolha está. Depende de que lugar do mundo ela está, você vai falar de um jeito. E também temos a variação diastrástica. A variação diastrástica, ela já tem a ver um pouco mais com sociedade, com que posição social você ocupa. Se você é rico, se você é pobre. Se você for parar para analisar, você vê um filme de comédia ali, comum, popular, né? Você vai ver que as pessoas falam de um jeito. E se você pega e vê um filme mais cult, né? Que é aquela coisa mais subjetiva, você vê que eles falam de outro. Porque são camadas sociais diferentes. Ou o cara que é chefe e o cara que é funcionário. Eles falam diferente. O cara que é rico, o cara que é pobre. O cara que é tem muito estudo e o que não tem. Isso influencia também na nossa fala. E, da maneira resumida que eu coloquei, é quanto cada pessoa da bolha recebe. Isso, então, basicamente são as 3 variações. Eu tinha dito ali de forma resumida, quando eu mostrei um mapa. Pode ver que eu já falei sobre tudo isso, só que agora isso ganha um nome. Variação histórica, diastrástica, diastópica. Então, é isso. E eu comecei uma aula, né, com 2 boxeadores ali, mas isso vai ser explicado mais pra frente, vocês vão entender o porquê. Então agora, linguagem escrita. Consequentemente, vamos começar pelo porquê. Por que surgiu então a linguagem escrita? No livro Universo, uma Casca de Nós, do Stephen Hawking, que é uma pessoa que eu até admiro muito, ele foi um físico e ele morreu. Eu vou colocar aqui uma frase dele, um trecho de um livro dele, que ele fala da seguinte maneira: a taxa de aumento da complexidade do DNA gradualmente subiu cerca de 1 bit por ano. Mas então, há cerca de 6 a 8 mil anos, uma grande mudança ocorreu. Desenvolvemos a linguagem escrita. Isso significou que a informação pode ser passada de uma geração para a seguinte, sem termos de esperar o lentíssimo processo das mutações aleatórias e da seleção natural para codificá-la na sequência do DNA. Ou seja, um cientista ali no trabalho dele, falando sobre física, falando sobre o espaço, o universo, ele acaba falando de linguagem. Isso é muito legal. Você vê que os conhecimentos eles acabam se cruzando, né? O que ele quis dizer com isso? Beleza, a linguagem oral surgiu ali de uma necessidade, eu precisava falar com as pessoas aqui próximas e tal, sendo que tinha um pequeno problema.
para usar a linguagem oral, eu precisava que a pessoa estivesse presente, né? Eu não conseguiria falar com linguagem oral naquela época, né? Com uma pessoa que estava longe de mim. Era só para as pessoas que estavam próximas. Então, como eu faria para enviar um recado de uma pessoa para outra? Entendeu? Isso era um problema. Outro problema é, vamos supor que eu sou um homem das cavernas e eu tenho um filho bebê. E eu tenho um conhecimento comigo, só que simplesmente eu morri. Aconteceu um acidente e eu morri. Como é que meu filho ia receber essa informação, que são informações vitais, né, para a sobrevivência, se eu morri antes? Ou então, essa informação fica aqui dentro da minha bolha, né? Como é que eu vou passar essa informação para uma pessoa de fora da bolha? Entendeu? Então eram vários problemas. Então a gente começou a fazer o quê? Desenhar na parede, que foi uma maneira da gente registrar o que a gente pensava, o que a gente achava, entendeu? Então aí surgiu a linguagem escrita. Aí voltando a ler o trecho, ele fala que a gente recebia 1 bit de informação a cada 1 ano. Eu não sei se vocês têm conhecimento de informática, mas 1 bit é tão pouco armazenamento. Para você ter uma ideia, 1 bit, 1000 bits são 1 byte, 1000 bytes são 1 kbyte, 1000 kbytes é 1 mega e 1000 mega é 1 giga. Pô, então sem 1 bit é tipo um ponto, um grão de areia, enquanto se 1 giga fosse tipo uma praia. Hoje, meu celular não é nem um celular, nossa, top, é um celular normal, né? Tá até um pouco ultrapassado, mas ele tem 32 GB de memória. Então, sim, se o meu celular já toda a informação que ele pode armazenar seria milhões de anos de informação passando antes da gente desenvolver a linguagem, porque a gente dependia do sangue, ou seja, a informação que a gente tinha, nosso sangue, a gente absorvia aquilo e aquilo virava informação no nosso DNA, no nosso sangue, e tinha que esperar aquilo passar para outra pessoa e outra pessoa manifestar aquela informação. Isso demorava muito tempo. Então, ou seja, quando a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu escrever, a gente desenvolveu essa linguagem, a gente simplesmente burlou a evolução. Agora a gente consegue passar a informação para quem quer que seja, né? Então, muito bacana esse trecho de Stephen Hawking. Quando eu vi isso, eu fiquei muito refletindo sobre muitas coisas. E eu coloquei o mapa, né? Do primeiro ali da linguagem oral, e agora a linguagem escrita eu também coloquei um mapa. Enquanto o outro é o coração, né? A boquinha com o coração, essa aí é a boca com o cérebro. Aí quando você põe ali, quando você já pensa em linguagem escrita, você já começa a criar alguns bloqueios, alguns preconceitos, tudo mais que você lembra de dicionário, de escrever certo, de gramática, de regras e trabalho, resposta certa, tudo convergindo ali pro rapaz ali fazendo uma coisa com gabarito. Então, a linguagem escrita, ela não necessariamente precisa seguir uma regra, né? Mas nós usamos a regra para que isso seja comumente entendido a todos. Vamos dar um exemplo. Muitas pessoas, quando querem se referir a cerveja, né? Não fala, vamos ali tomar uma cerveja. Pessoal, vamos ali tomar um gelo, entendeu? O gelo virou uma gíria de cerveja. Quando a gente fala gelo, algumas pessoas já entendem direto do que a gente está falando. Então, vamos supor, então, que tá você e uma outra pessoa, vocês querem ir no mercado comprar cerveja. Aí você fala, pô, vai lá, compra lá um gelo pra gente. E compra outras coisas aqui pra gente fazer um almoço, fazer um churrasco, não sei. Aí você pega, faz uma lista de compras, né? E você dá para aquela pessoa. Sendo que naquela lista você não escreve a palavra cerveja, você escreve gelo, porque a pessoa, ela faz parte da sua bolha, ela vai entender que gelo que você está se referindo é cerveja e não o gelo propriamente dito. Aí essa pessoa está indo para o mercado e acontece alguma coisa que ela não pode ir, mas ela viu um conhecido na rua. Então ela chama esse conhecido, fulano, vem cá. Aí a pessoa vem, poxa, tem como você ir no mercado comprar isso aqui pra mim? E entrega a lista pra ele. A pessoa fala, tem sim, tudo bem, eu vou lá. Ou seja, essa pessoa já não faz parte da sua bolha. Você escreveu de um jeito e agora uma pessoa de outra bolha está em posse daquela informação. Aí a pessoa vai no mercado, vai checar a lista de compra, vai comprando, chega lá gelo, a pessoa vai o quê? Compra um saco de gelo. O que acontece? Aconteceu aí uma falha na comunicação, porque são
são bolhas diferentes, entendeu? Então, o jeito que você fala de um jeito não significa que todo mundo tenha que falar do mesmo jeito. Tem essa diferença. Então, a humanidade, para evitar isso, começou a criar regras, né? Regras de ortografia, regras de gramática, para que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo que domine o idioma, né, consiga ler aquilo ali e entender perfeitamente o que você quis dizer. Entendeu? Entenda que você poderia escrever de uma maneira informal, como você escreveu gelo na lista, mas isso dificultaria o entendimento da pessoa que está lendo. Então, até uma curiosidade, os textos jurídicos, né, leis e tudo mais, eles têm muitos termos em latim. Por que eles têm muitos termos em latim? Como eu falei no começo da aula, né, na variação histórica, a língua está sempre em mudança, porque palavras novas vêm, palavras velhas vão, e está sempre nessa mudança. Então, se eu escrevesse um texto jurídico, né, uma lei, uma coisa que tipo, vale para todo mundo, vai ficar valendo durante um bom tempo, em português, conforme a língua fosse avançando, ia dificultar a leitura das pessoas de interpretar aquela lei. Então, o que eles fizeram? Olha, latim ninguém fala mais. Latim é uma língua extinta. Não é extinta, ela é uma língua morta. Ela não tem mais essa evolução. Você não vê pessoas falando latim. As pessoas sabem latim, mas elas não criam palavras novas, elas apenas seguem a regra. Entendeu? Ela se tornou uma língua morta. Então, eles colocam em latim para que, independente do tempo ou de quem leia, seja possível interpretar a lei. Então, com isso, a gente já começa a entender para que serve a linguagem escrita. Então, é basicamente isso. A linguagem oral é aquela informal que a gente usa para dentro da nossa bolha. E a linguagem escrita é aquela que a gente usa para fora da nossa bolha. E com isso a gente consegue responder a pergunta, né, maior que eu falei, que eu deixei para o final da aula, que era por que estudar português. Então é basicamente para isso. Porque você sabe falar português, não importa. A gente tem muito aquilo, eu não sei português. Você sabe, você fala português o dia inteiro. Você vê filmes em português, você consegue ler textos em português. Você pode não dominar regras, mas a língua você sabe. Entendeu? Então, estudar língua portuguesa é justamente você aprender essas regras para que isso fique melhor. Para que qualquer pessoa que leia o seu texto entenda o que você quis dizer. Uma redação do concurso, qualquer coisa, o que eles cobram de você é que eles consigam entender como você desenvolveu uma ideia. Então, por isso que é tão importante estudar português, para que outras pessoas, não importa que sejam da sua bolha, que sejam de outra idade, que sejam de outro estado, é que eles consigam entender. Então, essa é o grande porquê. E a luta de boxe lá que eu coloquei é porque realmente isso gera uma treta, é um assunto que dá treta, dá problema, dá briga. Porque a língua, como eu disse, a língua falada, né, a língua oral, ela veio antes da língua escrita. Então, a língua escrita teria que ser, né, meramente uma forma de você representar a língua oral. Ou seja, só uma forma, representar a forma que você fala. Só que hoje em dia a gente fala de um jeito e escreve de outro. Porque a língua falada, ela cresce muito rápido. E a língua escrita não consegue acompanhar esse movimento. Então fica nessa briga mesmo, das pessoas falarem, tem que falar tem que se escrever como se fala, ou sei como falar como se escreve. Entendeu? Então dá essa treta aí mesmo, que é bem construtivo isso. Então, é isso a aula. Vimos hoje a linguagem oral, que é que você usa dentro da sua bolha, com as pessoas que você conhece de forma informal. E temos a linguagem escrita, que é aquela que você usa seguindo regras, né? Uma linguagem mais formal, para que qualquer um entenda. E dentro da linguagem da língua oral, tem as variações linguísticas que dependem de onde essa pessoa está, essa bolha social está disposta no universo. Assim como o guarda-roupa, né, que você troca a roupa dependendo de onde você vai. Tipo, em casa eu tô com uma roupa. Se eu vou na padaria eu posso com a mesma roupa ou não, mas se eu for para a escola ou vou para o trabalho eu troco de roupa. Se eu vou sair para uma balada é outra roupa. Se eu vou
para um casamento é outra roupa. Ou seja, a gente muda de roupa dependendo do que a gente vai fazer. Mesma coisa é a língua. Dependendo de que bolha nós iremos, nós usamos palavras diferentes. E isso é a variação linguística. Essa mudança aí de vocabulário dependendo da bolha que você tá. Entendeu? Se caso tenha alguma dúvida sobre isso, por favor me mande um e-mail que eu irei responder. Tá ok? Façam os exercícios, me respondam com o seu nome e turma. E bom estudo para todos vocês.